Eu tive esse sonho há mais ou menos 2 noites atrás. Eu ia voltar aqui, eu ia vir aqui em seguida para poder gravar, mas eu acabei não tendo tempo. Então só aqui vai contar sobre esse sonho. Eu raramente sonho. No meu sonho, eu lembro que estava na casa dos meus pais, só que a casa dos meus pais ela fica aqui na frente da minha. E não era a mesma casa nem que eu moro, nem a casa que eles moram. Eu lembro que estava na porta da casa deles e eu olhava pro céu e eu via as nuvens passando. Aqui no Brasil, furacões não são comuns e lá fora os furacões são comuns em países como os Estados Unidos, por exemplo. Só que eu já vi vídeos de pessoas gravando furacões, quando estão prestes a chegar, como fica o clima ao redor do local, as árvores que estão balançando. E eu já vi, por exemplo, na minha casa mesmo, do quintal, quando está prestes a chover, cair uma tempestade, que o céu começa a ficar tudo preto, com as nuvens pretas, bem escuras. E eu já vi as nuvens sendo empurradas pelo vento e as nuvens não correm nem tão perto o suficiente do que eu via no meu sonho. Porque na vida real, quando a gente vê as nuvens correndo no céu, elas passam rápido, mas eu literalmente vi as nuvens realmente correndo, correndo mesmo no sonho, correndo tão rápido. Não assim, porque quando a gente vê as nuvens no céu, geralmente nós vemos as nuvens paradas, às vezes aquelas pequenininhas assim, que significa que geralmente quando o tempo fica muito quente, que é tempo de chuva. E as nuvens geralmente não ficam, elas ficam paradas, mesmo que esteja o céu cheio de nuvens, as nuvens não ficam andando, as nuvens só andam, que a gente consegue ver bem lentamente, quando está prestes a chover e o vento empurra elas. Mas no meu sonho, eu literalmente vi as nuvens como se elas estivessem realmente correndo, correndo, correndo mesmo. As nuvens passavam extremamente rápido no céu. Eu lembro que eu ficava muito impressionada com a velocidade que as nuvens passavam no céu. Elas não eram empurradas pelo vento, elas realmente estavam literalmente correndo. E aquilo me chamou muita atenção, tanto que eu lembro que eu comentava sobre isso com meus pais e falava: Nossa, olha como as nuvens estão literalmente correndo, de tão rápido que elas estão. E de repente, assim, eu sei que as nuvens começaram a. Algumas nuvens começaram a ficar bem espessas, céu de nuvens. Nuvens brancas, nuvens negras, bem negras, como se fosse cair uma tempestade, mas não cair nenhuma tempestade. Como se fosse cair uma tempestade, mas não cair nenhuma tempestade nesse dia. Tava ventando bastante. E do nada, uma dessas nuvens, que era bem escura, que era bem escura, inclusive, além de muitas nuvens escuras no céu, ela literalmente descia do céu e simplesmente parava na porta da casa dos meus pais. E isso deu um pouco de medo na gente, porque as nuvens não descem do céu para ficar na nossa porta. O que geralmente acontece no mundo é quando você está em um lugar, um pico, por exemplo, uma montanha. Montanhas são bem altas, então de tão alto como as montanhas são, você literalmente toca as nuvens, porque eu já vi vídeos, até mesmo em filmes, pessoas às vezes escalando montanhas, e as montanhas são tão altas que elas literalmente, a montanha está aqui, subida assim, e aqui passa bem assim, no pico da montanha, a nuvem. Você consegue ver como se fosse fumaça a nuvem passando. Mas a casa dos meus pais era bem embaixo na terra, tipo, as nuvens estavam aqui lá no alto, e a casa dos meus pais era bem lá embaixo. E essa é uma dessas nuvens bem negras, meio escuras, meio que descia e ficava literalmente na porta da casa dos meus pais. E aqui eu dava um certo receio, tanto em mim como nos meus pais. Tanto que eu entrava pra dentro e ficava observando a nuvem parada literalmente na porta da casa dos meus pais. Eu ficava pra dentro e meus pais também aconselhavam a entrar pra dentro porque poderia ser perigoso. Só que o estranho é que na vida real as nuvens elas não descem. As nuvens elas continuam lá no alto. No máximo que acontece é que elas passam por um pico de uma montanha, mas nuvens não descem. E isso foi bem estranho, porque eu sabia que justamente por não acontecer isso, era uma coisa estranha naquele sonho, mesmo naquele sonho. Tão estranho quando as nuvens andarem muito rápido. E eu achava isso estranho. Então eu lembro que anoitecia no meu sonho. E no que anoitecia, meus pais eles aconselhavam a minha não ficar pra fora da casa. Porque eu sabia, tipo, eu não vi nenhuma notícia sobre isso, mas eu sabia no meu sonho que por causa desse acontecimento das nuvens passarem muito rápido e das nuvens, inclusive, descerem na porta, mas eu sabia que ia acontecer alguma coisa lá em cima, e por conta desse acontecimento que aconteceu lá em cima, pessoas que eram ligadas ao esoterismo, a coisas de destreza e tudo mais, elas iriam sair pelas nuvens, pelas ruas,
para ir em lojas, para comemorar, para fazer festa de comemoração. Porque essas pessoas do esoterismo, no meu sonho, elas tinham ligação direta com o motivo que faria essas nuvens andarem tão rápido e o motivo que faria essas nuvens descerem. Que é como se fosse um acontecimento que essas pessoas teriam que comemorar e falar sobre isso. Tanto é que eu saí um momento durante a noite na casa dos meus pais e eu colocava a cabeça assim pra fora da porta e eu vi essas pessoas que eram ligadas a isso andarem de lado para outro. Eu via muitas pessoas assim andarem de lado para outro. Eu não via nenhuma das conversando, não conversava com nenhuma delas, mas eu sabia que elas estavam pra lá e pra cá, porque elas iam falar sobre isso e comemorar o que estava acontecendo. E eu não ficava com essas pessoas, mas o acontecimento das nuvens descerem no céu, essas nuvens descerem, são uma nuvem pequena descendo no céu, e parar na porta dos meus pais, uma nuvem extremamente escura, como se fosse chover ali mesmo, isso era estranho e seria um pouco preocupante na nossa cabeça. E foi basicamente isso o sonho. Só que quando eu acordei, eu achei estranho porque eu nunca tinha tido um sonho como esse. Até porque eu raramente estou sonhando. E esse sonho foi estranho porque eu sabia que não era um pesadelo. Pesadelos geralmente me assustam. Às vezes eu fico assustada, mas sonhos bons não. Só que esse sonho eu sabia, no meu coração eu sentia que não era um pesadelo, mas também não era um sonho comum. E eu conversei, orei, falei com Deus. E de fato eu tive certeza, porque o próprio Deus me falou que essas nuvens que passavam com tamanha velocidade no céu como não acontece nem mesmo na vida real, quando vai acontecer um furacão, quando tá vindo muito, as nuvens empurram o céu, essa vez, por elas andarem muito rápido, eu sabia que tinha alguma coisa aí. E Deus me confirmou de fato, que um pensamento que passou pela minha cabeça, Deus me confirmou. Que o fato de as nuvens passarem muito rápido no céu, pela velocidade que eu via elas passando, muito rápido, como não acontece nem mesmo na vida real, significa que o tempo está passando, o tempo está andando rápido. É como se houvesse uma pressa nisso. Não uma pressa no tempo passar rápido, mas é como se o tempo estivesse passando rápido, o tempo estivesse correndo. Não o tempo assim, o clima, mas o tempo, os dias. Inclusive a Bíblia fala que os dias seriam abreviados. Eu não lembro qual versículo é, mas a Bíblia fala que os dias seriam abreviados. Porque a tribulação, as tribulações para os crentes, para os cristãos, seriam tão grandes que Deus sabia que nós não iríamos aguentar. Então ele iria abreviar os dias, iria tornar os dias mais curtos para que assim o tempo passasse mais rápido, para que chegasse mais rápido a vida de Jesus. Eu não sei se o fato de ter uma nuvem da porta dos meus pais seria uma preocupação, e eu vou ter que falar sobre isso com Deus, mas isso de as nuvens passarem muito rápido era justamente referência a isso. O tempo passando rápido, os dias se abreviando para a volta dele.